Então, muito boa noite. Já passa um minuto da hora. Vamos começar esta sessão. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela vossa presença e para os que vierem, que vão ter a oportunidade de agradecer. E especialmente também um agradecimento à Fundação Rui Cunha por nos ter dispensado o espaço e com a habitual amabilidade e simpatia. Aliás, somos parceiros já desde há muitos anos, nós, Tribuna e também os outros jornais portugueses, e portanto continuamos a fazer esta parceria. Eu só posso dar os muitos parabéns e agradecimentos à Fundação Rui Cunha pelo grande trabalho que tem estado a fazer em prol da cultura, também do direito e, de uma forma geral, até da música neste momento, da cultura em geral, não? De Macau. Bom, esta sessão, antes do prato forte, que é a palestra que o Dr. João Figueira vem fazer sobre a erosão do jornalismo, vai começar, e precisamente por isso é que começa mesmo à hora, com uma pequena intervenção aqui do Dr. Carlos Machado, que é da empresa Ogon. É responsável pelo designer, atualização e manutenção do site do Jornal Tribuna de Macau. www.jtm.com.mo que está disponível a partir das 16 horas nos dias de saída do jornal, porque, como sabem, os jornais portugueses em Macau são diários, mas não saem todos os dias. Há 2 dias por semana que não saem. De maneira que eu vou pedir-lhe a ele que tenha uma breve intervenção, que é muito importante. Eu próprio não conheço a intervenção que ele vai fazer. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Dr. Jorge Diniz. Vou passar em uma pequena revista pelo site, pelo sítio do Jornal Tribuna de Macau, uma pequena breve história, números atuais e um pouquinho de levantar o véu do futuro. Ora bem, relativamente à história do Jornal Tribuna, entrou no mundo digital logo no início do século XXI. Foi também o primeiro jornal de língua portuguesa a abraçar o mundo digital, a disponibilizar a sua edição na totalidade. Em abril de 2013 foi aí que a empresa Rogo entrou na figura e modernizou o site, não apenas em termos de design, mas igualmente em termos de conteúdos disponíveis, obviamente conteúdos esses todos feitos na íntegra pelo Jornal Tribuna de Macau, e também algumas funcionalidades. Passando, isto é a transição do que era o Jornal Tribuna de Macau em termos gráficos, de 2008 até abril de 2013 e depois de 2013 até à atualidade. Portanto, como podem ver, a diferença gráfica, onde mais conteúdos são disponibilizados, tem outro aspecto gráfico. Passando a alguns números, desde que foi lançado, cerca de 8 meses atrás, o jornal já teve na totalidade cerca de 163 mil visitantes. Okay? Destes visitantes geraram um total de 720 mil páginas, sensivelmente, o que representa 4,45 páginas por visitante. Ou seja, cada visitante lê notícias e navega, em média, 4 páginas no site. Igualmente, em média, cada visitante passa quase 4 minutos e meio no sítio do Jornal Tribuna de Macau. Ok, de onde é que vêm os visitantes do Jornal Tribuna de Macau? Estão aqui o top 10, Macau em primeiro lugar, obviamente, seguido de, eu diria, quase perto, porque representa quase um terço do tráfego do website, Portugal, Brasil, Estados Unidos, China, por aí fora. O que é interessante de verificar é que nestes 8 meses deste novo site, já 142 países visitaram o site, ou seja, já houve visitantes de 142 países. As páginas mais vistas, a barra quer dizer a homepage, ou seja, a página de início, a página de casa, que é a página onde as pessoas normalmente entram no site, seguida imediatamente da categoria local, que são as notícias locais, e o Gente Gira. O Gente Gira, que foi uma aposta nesta nova versão do site, é que, pelos vistos, é do agrado de muita gente, porque é a terceira página mais vista do sítio. Seguido das últimas, que são últimas notícias, notícias atuais, as notícias de opinião,
O local, página 2, quer dizer que as pessoas navegam para a segunda página onde há artigos locais, não é? Há várias páginas à medida que o tempo avança, portanto há arquivo, portanto as páginas avançam. O desporto, o local, página 3, e o Gente Gira, arquivo, ou seja, o arquivo do Gente Gira, para trás. As pessoas gostam de ir lá e verificar o que se passa. Relativamente à tecnologia utilizada, é interessante verificar que 128 mil pessoas acedem a partir do seu computador, do computador normal, mas já números bastante significativos vindos de aparelhos móveis, ou seja, dos smartphones, os telefones que têm acesso à internet, e dos tablet PCs, que são os iPads e os Androids, aqueles computadores um pouco maiores. São exatamente esses dados que nos levarão ao futuro. Futuro esse que atende ou quer responder à adequação das necessidades dos utilizadores, é uma resposta e uma aposta que o Jornal do Tribunal de Macau quer fazer, querem focar obviamente nas novas tecnologias e disponibilizar mais funcionalidades ainda. Janeiro vai ser o mês da novidade, está aí ao virar da esquina e haverá novidades. Queria agradecer-vos a todos pela vossa atenção e se tiverem alguma questão, por favor, coloquem. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Fiquei também a saber alguns dados. E realmente em janeiro já tínhamos combinado, vamos ter mais algumas novidades. Bom, agora compete-me apresentar o Dr. João Figueira. Isto é muito difícil porque entre amigos é mais complicado apresentar. Ele é atualmente professor de jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em seu tempo foi, aliás, coordenador dos estágios do curso de jornalismo, meu direto partner na vinda para Macau de tantos colegas que aqui se fixaram desde o início deste século. Por tudo isso, não podemos, nunca me esquecerei e te agradecer por este trabalho que, enfim, de longe, mas que está aqui muito presente em Macau. Enquanto docente e investigador, na área dos mídia, é autor de vários artigos científicos e livros de que destaco 3 obras. Os jornais como atores políticos, o Expresso, Jornal Novo e Diário de Notícias, no verão quente de 1975, há quem conheça bem essa história, o Jornalismo em Liberdade e o Essencial sobre a Imprensa Portuguesa, de 1974 a 2010. Estas obras não estão aqui à venda. Acho que não sei. Não são. Pois. Estão esgotadas. Entre 1988 e 1992 esfiou sucessivamente a redação de Tribuna dos 2 semanários de Macau, a Tribuna de Macau e o Comércio de Macau, que realmente naquela altura eram os maiores jornais de Macau. Não havia outros, eram os semanários. Outros tempos. Foi jornalista durante cerca de 20 anos, a maioria dos quais ao serviço do Diário de Notícias, onde chegou a desempenhar funções de diretor adjunto entre 1993 e 2006, quando se reformou do jornalismo. Editor adjunto. Eu disse editor. Diretor. Diretor. Estás-me sempre a promover. Estou sempre a promover o homem. É editor, toda a gente sabe isso. Editor. Foi distinguido, aliás, com vários prémios ao longo da sua carreira jornalística, dos quais merece especial referência o Prémio de Reportagem da Imprensa, atribuído em 99 pelo Clube de Imprensa. Clube Português de Imprensa, não é? Pelo conjunto de reportagens sobre o stress traumático, pós-traumático da guerra. Deixa cá ver se ainda tem aqui mais alguma coisa que me lembrei. Atualmente, no seu campo de estudo e de investigação, abarca não apenas o jornalismo, mas ainda os processos de comunicação das organizações e a influência destas na agenda noticiosa e na informação jornalística. Está também a acabar o doutoramento. Estas e outras temáticas certamente vão estar presentes nesta conferência que a tribuna o convidou e que ele amavelmente, como quase de 2 em 2 anos tem feito, pega o avião com uma pequenina mala, porque não está disposto a esperar pelo transfer do aeroporto, com uma pequenina mala vem até aqui e juntar-se a todos nós. Aos amigos, mas também a muitos dos seus alunos,
ou de pessoas que com ele conviveram na universidade. João, muito obrigado por teres vindo e agora o trabalho é teu. Muito obrigado. Os amigos estão sempre vestidos. É bom voltar a... É bom estar em Macau de novo, é sempre bom, como dizia o meu querido amigo José Rocha Diniz, vir aqui, no fundo contrariando algo que se diz muitas vezes, que é que não se regressa ao sítio onde se foi feliz, não é? Eu tenho a mania da reincidência e então tenho vindo aqui de 2 em 2 anos, mais ou menos, a esse o ritmo, para tentar contrariar essa frase, esse conceito. Eu queria agradecer naturalmente, em primeiro lugar, ao Jornal Tribuna de Macau, na pessoa do José Rocha Diniz, por este convite que me fez e que eu naturalmente não poderia deixar de aceder. Agradecer também à Fundação Rui Cunha por este espaço magnífico onde nos vamos encontrar e onde estamos durante esta tarde para trocar algumas ideias, algumas impressões, para debatermos. E naturalmente agradecer não só a todos quantos tiveram a paciência de vir aqui este final de tarde, mas naturalmente compreenderão que agradeço muito especialmente aos muitos amigos que aqui estão na sala, alguns deles já não vi há bastante tempo, e que foi um pretexto e uma oportunidade para os rever e, portanto, agradecer a sua amabilidade e o seu gesto, diria, afetivo e afetuoso em terem vindo até aqui para me ver e para me ouvir. O tema... tentarei também não passar por muito. O tema desta sessão é a erosão do jornalismo, que eventualmente começa por ser talvez um título apelativo e, portanto, também chamativo, poderíamos dizer, portanto, seria também estratégico esse tom. Não será talvez bem assim. O que eu queria era dizer o seguinte: o tema é extraordinariamente vasto, ele faz parte de um diálogo que eu estou a desenvolver, e eu procurei, naturalmente, não direi resumir, mas pelo menos reunir algumas das linhas de força daquele que é o meu pensamento sobre o exercício do jornalismo hoje, do ponto de vista dos seus desafios, do ponto de vista dos seus constrangimentos, do ponto de vista da sua prática e do ponto de vista das múltiplas limitações também que se lhe colocam. E, portanto, digamos que estas ideias que eu aqui irei, partilhar convosco, resultam, portanto, dessa reflexão que eu tenho vindo a fazer ultimamente. Desejando, no entanto, que no final possamos, naturalmente, trocar algumas ideias, portanto, isto é, estando disponível para qualquer tipo de pergunta, para qualquer tipo de comentário, para qualquer tipo de discordância que queiram manifestar relativamente àquilo que eu vos disser e que irei começar agora. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, era a idade do disparate, era a idade da fé, era a idade da descrença, era a primavera da esperança, era o inverno do desespero. É com estas palavras que Charles Dickens, que foi um jornalista notável, embora mais conhecido como escritor, iniciou o livro História de Duas Cidades. Escrito em 1859, a sua ação desenrola-se durante a Revolução Francesa, mas as mesmas palavras poderiam ser escritas hoje a propósito da revolução protagonizada pela internet e pelo impacto e consequências que ela está a ter no universo da comunicação, porque a incerteza, a descrença e a esperança referidas por Dickens correspondem, no fundo, à mesma incerteza, sabedoria, descrença e esperança com que hoje se olha para o jornalismo e para as transformações de que ele está a ser alvo. Na realidade, nunca como agora existiram condições tão propícias para se fazer jornalismo, mas também nunca foi tão difícil ganhar a vida exercendo o jornalismo, especialmente no que toca à imprensa. Porque se é certo que existem mais meios e mais mercado e que os recursos humanos nunca atingiram o grau de preparação que hoje apresentam, a verdade é que a nova forma de organização das empresas, reunidas em grandes conglomerados e grupos económicos,
exercem e estão sujeitas a pressões enormes por parte dos respectivos investidores, que por sua vez condicionam e determinam as condições e a forma de exercício do jornalismo e da respectiva informação noticiosa. Tudo isto num contexto de profundas alterações no quadro das próprias empresas de comunicação social, as quais, fruto das mudanças na paisagem mediática e dos respectivos mercados, enfrentam um desafio sem precedentes e que poderemos, de forma sucinta, colocar nestes termos. Como pode o jornalismo criar valor na informação que presta, num cenário de múltiplas e crescentes fontes e veículos de comunicação, de forma a sobreviver num novo mundo digital e, nessa medida, continuar a ser uma área interessante e rentável enquanto modelo de negócio e atividade profissional e empresarial. Esta questão é tanto mais relevante quanto o contínuo decréscimo dos proventos oriundos da publicidade, em especial nos jornais, sua principal fonte de financiamento, está ainda longe de ser compensada pelos ganhos progressivos dos órgãos online, ao mesmo tempo que tanto a rádio como a televisão enfrentam também um desgaste crescente no que toca aos ganhos oriundos da publicidade. Entre 2000 e 2010, os jornais nos Estados Unidos viram sua faturação com publicidade baixar mais de metade, ou seja, passar de 48 mil milhões para 22 mil milhões de dólares, ao passo que os órgãos online, de 2003 até 2012, subiram de 1.000 milhões e 200 mil dólares para os 3 mil milhões e 370 mil dólares, segundo dados da Associação Americana de Jornais. Em Portugal, as tiragens caíram 8% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2012, sendo que as receitas com publicidade têm vindo igualmente a diminuir todos os anos. Segundo a Marktest, o ano passado, as receitas do conjunto da imprensa, rádio e televisão baixaram 500 milhões de euros face a 2011, isto a preços de tabela, o que significa que tais valores estarão significativamente inflacionados, ou seja, as perdas foram seguramente bastante superiores aos 500 milhões referidos. A Associação de Imprensa Internacional, por seu lado, manifestava recentemente a sua maior preocupação para com a regressão, pela primeira vez em 50 anos, do número de correspondentes junto da Comissão Europeia em Bruxelas. Tal tomada de posição denunciava não apenas o desagrado pela situação em si, como alertava para o facto de passar a ser mais barato para os médios dos países membros publicar os comunicados e notas de imprensa enviados de Bruxelas pela própria União Europeia, assim como usar os vídeos inseridos nos websites das instituições europeias. Um importante estudo sobre os média britânicos, publicado em 2008, mostra a crescente dependência do jornalismo face às fontes organizadas e aos profissionais de relações públicas. Este estudo, que incide sobre 5 grandes jornais, entre os quais o Times, o Guardian, o Independent, o Daily Mail, etc., 3 canais de televisão e do serviço de rádio da BBC, conclui que 60% das informações disponibilizadas pelas fontes são integralmente aproveitadas pelos pivôs e que 80% das peças publicadas na imprensa são feitas com base nos dados fornecidos pelos profissionais de relações públicas. Em Portugal, onde nos últimos 6 anos o Sindicato de Jornalistas contabiliza mais de 500 processos de despedimento e em que todos os dias há novas notícias sobre a redução de recursos humanos nas redações e o desemprego dos jornalistas aumenta, ao mesmo tempo que crescem as empresas de comunicação e a sua influência sobre a agenda informativa, a situação de desigualdade entre jornalistas e fontes profissionais de informação não para também de crescer. Mas o problema está longe de ser unicamente português ou europeu. Nos Estados Unidos, onde entre 2009 e 2010 foram despedidos cerca de 15 mil jornalistas e há 50 anos havia menos de um profissional de relações públicas por jornalista, o panorama dá igualmente que pensar. Em 1990, o rácio já era de 2 relações públicas para um jornalista. O ano passado, esse número tinha aumentado para 4:1, o que leva alguns especialistas a preverem para muito breve a desproporção de 6 profissionais de relações públicas para um jornalista. É ao olharem para esta tendência e para as suas consequências ao nível da produção jornalística que Mike Nichols e Robert McChesney falam no colapso do jornalismo no seu mais recente livro, Dollarocracy, editado este ano. O tempo presente é, pois, de grande mudança, assente em sofisticados modelos de organização empresarial, cuja mobilidade, ação e sinergias entre as empresas e os que nelas trabalham
estão a conduzir a prática jornalística para níveis absolutamente novos. Duas razões essenciais concorrem e explicam o novo cenário em que se insere o universo da informação jornalística. O enorme desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e a evolução do negócio da informação para uma concepção em que as temáticas do lazer, do entretenimento e das programações passam a ter um papel central. A entrada em cena de empresas ligadas a setores exteriores à comunicação social, ao mesmo tempo que a internet revolucionava todo o universo comunicacional, proporcionando uma progressiva convergência entre as telecomunicações, a informática e o audiovisual, abriu caminho a novas oportunidades de negócio. A produção e a comercialização de conteúdos e produtos variados introduz um novo modelo de gestão e organização da informação e das respectivas empresas, as quais passam, doravante, a fazer parte de um complexo puzzle dominado por conceitos abrangentes como produção de conteúdos, indústrias culturais e média, de que o jornalismo é agora uma pequena fatia do imenso bolo gerador de receitas. Esta dissolução do jornalismo em áreas que lhe são alheias do ponto de vista dos princípios e dos critérios de atuação, mas que representam um volume de negócio estratégico no quadro do crescimento económico das respectivas empresas e grupos, tem levado a uma subestimação do seu papel e função, do seu jornalismo, papel e função. No fundo, estamos a assistir no campo dos média e na indústria do entretenimento à mesma tendência de concentração global que antes se verificou com as indústrias automóvel e petróleo. Sendo que essa concentração, mesmo circunscrita ao mercado da informação noticiosa, é bastante mais visível e real no ciberespaço do que a anterior situação da imprensa. Daí, a observação sobre se o sistema mediático é um mercado competitivo, porquanto a concentração da quase totalidade da indústria mediática e do entretenimento em 5 grandes conglomerados, no caso dos Estados Unidos, mas que também se verifica em países europeus, designadamente em Portugal, contraria a ideia de um mercado concorrencial aberto. Sidney Schanberg, vencedor de um Pulitzer em jornalismo, sustenta, no entanto, que os princípios do jornalismo mantêm-se intactos, não obstante a influência e papel determinante das novas tecnologias que transformaram a máquina de escrever numa peça de museu. Porém, adverte o mesmo jornalista, os computadores e toda a vasta gama de informações a que é possível aceder pela internet devem ser entendidas como recursos e instrumentos que ajudam no trabalho do jornalista e não transformarem-se no jornalismo em si mesmo. Contudo, é essa mesma fácil e acessível tecnologia que leva Alan Miller e Brand Cunningham a considerarem que a nossa cultura de notícias e de informação nunca foi tão rica ou mais democrática, ao ponto de se questionarem e, desse modo, nos confrontarem com uma pergunta que levanta mais dúvidas que certezas. Que significado tem a atribuição do prémio Georg Polk, uma das mais prestigiadas distinções jornalísticas, às pessoas anónimas que filmaram com um telemóvel a morte de uma jovem mulher durante os protestos no Irão e colocaram as imagens na net? A pergunta faz sentido, porque se insere na linha de pensamento que distingue os conceitos de verdade e de notícia, da mesma maneira que estabelece uma diferença clara entre as noções de informação e de jornalismo. Todos nós obtemos uma quantidade de dados ao abrirmos o Twitter pela manhã, mas isso não é jornalismo. Jornalismo implica disciplina, análise, desenvolvimento da informação e proceder ao seu contexto, sustenta Alan Miller, ex-jornalista do Los Angeles Times e atual responsável pelo News Literacy Project. Em seu entender, aliás, os jornalistas devem perceber uma regra essencial. Se acreditam que estão em competição com a internet, procurem uma saída, no sentido de que é fundamental alargar as fontes de informação, ir mais longe no tratamento dos dados, em suma, poder oferecer aos seus destinatários algo que resulte de um trabalho de aprofundamento e relacionamento de conhecimentos. Os alicerces que suportaram durante décadas o edifício industrial da informação estão, pois, gradualmente a ruir e, com eles, todo o pensamento e a ação que lhes serviram de cimento. Não é apenas a nossa cómoda normalidade que está em causa, mas toda uma teorética sobre um novo espaço público em que se é certo que a sociedade só pode conhecer o mundo através dos meios de comunicação. Esse mesmo mundo que nós hoje habitamos assume-se como um sistema de informação integrado no qual, desejavelmente, deveríamos conhecer as regras e a lógica dos meios de comunicação para assim melhor entendermos o mundo contemporâneo que eles nos dão. A comunicação em rede
ou, como prefere dizer Manuel Castells, a comunicação individual de massas, capaz de proporcionar a constituição de movimentos de revolta e de contra-revolta, ao retirar o monopólio antigo da produção e difusão de informação aos órgãos de comunicação, não acaba, todavia, com os fundamentos do jornalismo, não obstante o seu final ter sido anunciado e até em certos momentos ter sido aceito como uma inevitabilidade face à oposição entre o que era novo e velho, em que este iria sussurrar enquanto símbolo de um passado não apenas tecnológico, mas também porque vivia uma crise de credibilidade e enfrentava acesas críticas sobre o próprio rumo do jornalismo e da nova forma de organização da cena mediática. Entendendo, no entanto, o jornalismo no quadro da sociedade em que se insere e tendo em conta não apenas as suas capacidades de transformação, mas igualmente os múltiplos fatores que o condicionam, sejam as dimensões económicas, políticas, sejam as profissionais, tecnológicas, a que acresce a intervenção voluntariosa de um número cada vez maior de atores e de informações na diversidade dos espaços proporcionados pela comunicação online, de que o jornalismo participativo é uma das suas variantes, há que concordar que os jornalistas continuam a ser fundamentais para assegurar um processo de credibilização das notícias, porque aquilo que observamos na pluralidade do universo virtual é o exercício da complementaridade, tanto por parte dos públicos e das fontes, como dos jornalistas. O norte-americano John Pavlik prefere realçar as capacidades e publicidades novas que um jornalista hoje dispõe, os benefícios para o seu trabalho, fruto justamente dos avanços tecnológicos, embora não deixe, por outro lado, de observar que há todos os motivos para se suspeitar da autenticidade de uma informação, do respeito pela verificação das fontes e pela verdade, quando qualquer pessoa munida de um computador e um modem pode tornar-se num editor à escala mundial. É por esta linha de raciocínio que também segue Manuel Castells, que, colocado perante a proliferação de informação em massa na internet, entende que é aí que os meios de comunicação têm um papel essencial, já que tende a dar-se mais credibilidade ao La Vanguardia, ou ao New York Times, ou ao País, por exemplo, do que a qualquer cidadão que coloca online o que quer que seja. Aquilo que o sociólogo catalão nos propõe e defende remete, no fundo, para a ideia do bom nome, do prestígio da marca, que comunica e informa, na perspectiva de que a credibilidade é a principal garantia de sobrevivência de uma marca informativa, leia-se órgão de comunicação social, num contexto global de comunicação e informação generalizada. Nada disso contraria, todavia, aquilo que é público e notório. Os processos de comunicação e os meios para a veicular alteraram-se profundamente e com elas e com eles é o próprio exercício do jornalismo que está em mudança. Isto é, os velhos órgãos de comunicação estão a transformar-se em plataformas digitais nas quais as redações se convertem numa rede social, espaço de encontro para clientes e fornecedores, no sentido de potenciar e diversificar as possibilidades de negócio através do aumento da oferta, seja de conteúdos ou formatos, uma vez que a produção de informação, segundo os moldes tradicionais, é manifestamente insuficiente. Ideias de um autor espanhol chamado João Varela. Sem ignorar ou contrariar tal linha de pensamento, mas indo mais além na análise das consequências, Robert Picard centra a sua atenção no facto de as mudanças sociais, económicas e tecnológicas reduzirem o papel desempenhado pelos jornalistas e empresas de comunicação social nas sociedades modernas atuais, uma vez existirem mecanismos alternativos que permitem ao público obter, criar e distribuir notícias e informação. Na conferência que deu no Instituto Reuters para o estudo do jornalismo na Universidade de Oxford, em maio de 2009, e conferência essa que tinha o título "Porquê é que os jornalistas devem ser mal pagos?", e cujas linhas de força ele retoma num livro publicado recentemente, onde discorre sobre as mudanças que o jornalismo e as empresas de comunicação social têm necessariamente de fazer no contexto de um novo quadro comunicacional determinado pela nova paisagem mediática e de mercado. Portanto, dentro desse novo quadro, Robert Picard entende que hoje os produtores de informação noticiosa, ou seja, os jornalistas, não têm o poder centralizador e dominador do passado, porquanto agora existe uma ampla rede de fontes capazes de responder por eles e como eles às funções e benefícios que, do seu ponto de vista, cabe ao jornalismo desempenhar. Em Robert Picard, existem preferencialmente consumidores em vez de cidadãos, e a informação jornalística é vista e analisada segundo a satisfação de três benefícios: funcional, emocional e identitário.
Ora, quando tais benefícios podem e passam a ser satisfeitos através e junto de outros meios e fontes, isso significa, na sua linha de pensamento, que o produtor inicial deixa, como sucedeu durante o último século, de ter um monopólio na distribuição da informação e ter esse mesmo exclusivo no acesso a fontes autorizadas e ao espaço público mediatizado. Partindo da ideia de criação de valor inspirada na teoria económica, o mesmo investigador critica a generalizada ausência de valor acrescentado na informação noticiosa, o que a torna, por seu turno e aos seus olhos, igualmente pouco diferenciada. Em síntese, aquilo que Robert Picker afirma é que a generalidade dos jornalistas dispõe das mesmas competências e tem os mesmos ângulos de abordagem, recorre às mesmas fontes, faz perguntas idênticas e escreve textos relativamente semelhantes. Nesta perspectiva, o exercício do jornalismo representa a influência crescente de uma concepção de informação assente na ideia de que esta é uma mercadoria como qualquer outra. A expressão jornalismo de mercado, consagrada desde meados dos anos 90 do século passado, e cujo alcance abrange já uma redefinição da prática jornalística, antecipa, de certa forma, a escalada comercial que se irá mais tarde impor, assim como a influência que a tecnologia vai trazer na transformação dos média e nos comportamentos dos públicos. O destino desse jornalismo, dependente das regras de mercado e em que os critérios comerciais e de marketing se sobrepõem às decisões editoriais, é a dissolução da profissão do jornalista num contínuo de ofícios de comunicação ilustrado no neologismo americano media worker, introduzido pelo teórico Eric Neveu. A partir do pensamento de Jean Charron e Jean de Bonville, que propõe, à luz deste quadro de transformações, o aparecimento de um novo conceito de jornalismo, Eric Neveu retoma e reapropria-se dessa linha de raciocínio para nos sugerir o triunfo de um jornalismo de comunicação proveniente de uma hiperconcorrência entre publicações, meios de comunicação social e mensagens, como anteriormente o jornalismo objetivo da Penny Press tinha no século XIX suplantado o jornalismo de opinião. O novo cenário, assim entendido, refletiria um deslocamento da atenção de um público desinteressado da política e mais orientado para a procura do bem-estar pessoal, através da valorização das chamadas soft news. Tendência esta, aliás, que é corroborada por Robert Picker, quando discorre acerca das fronteiras entre o que são as necessidades e os desejos de informação dos públicos, e em cujo contexto não deixa de sublinhar a dimensão sensacionalista que os noticiários têm assumido, consequência, como ele próprio refere, do facto de as soft news terem duplicado desde 1980. Thomas Peterson, num estudo que realizou sobre a imprensa norte-americana, e na qual conclui que, além das notícias serem hoje substancialmente diferentes do que eram há uma década ou duas, considera, como Picker, que a informação noticiosa é construída segundo os interesses das audiências e dos públicos, em vez de estar orientada para aquilo que esses mesmos destinatários precisam saber. Nessa linha de pensamento, o jornalismo de comunicação age como vulgarizador, como conselheiro, leia-se como um amigo que mantém uma relação familiar com o seu público, divertindo, abandona, pois, a sua postura de árbitro e de ator de uma relação cívica. Tal a definição do papel e competências do jornalismo, longe de se apresentar como uma resposta, ela suscita, ao invés, um conjunto de novas questões trazidas por esta possível mudança de paradigma. Nesta oferta de informação, atenta aos desejos e investimentos de múltiplos componentes de uma sociedade, que lugar ocupam os grupos sem poder de compra? A ideia de democracia não supõe dar visibilidade perante todo o corpo social aos desafios coletivos ou a um horizonte de decisão partilhada? Como não reparar na convergência entre a visão neoliberal do político solúvel no mercado e o modo de abordagem consumista do jornalismo de comunicação em relação aos seus públicos? Este quadro de interrogações ganha uma reforçada expressão no atual contexto comunicacional, em que empresas, associações e instituições, outrora fontes de informação do jornalismo e dependentes deste para veicular as suas posições e comunicar com os seus públicos, possuem agora canais próprios para o fazer. E, nessa medida, são placas giratórias para ligação a centenas de média, naquilo que Neveu classifica como uma espécie de ciberbazar informacional e cuja presença nas redes sociais tem vindo a aumentar de forma consistente e exponencial. Sendo assim, de questionadores e investigadores, os jornalistas passaram a destinatários de um fluxo ininterrupto de informações que os dispensam muitas vezes de fazer pesquisas e verificações
em consequência do aumento da comunicação e de um maior profissionalismo por parte das fontes que procuram influenciar a agenda noticiosa em seu benefício. Por outro lado, dispondo hoje de meios e plataformas capazes de receber, suportar e distribuir fluxos inesgotáveis de informação em permanência, os jornalistas e as empresas para que trabalham preocupam-se em disponibilizar as informações mal as recebem, com as desvantagens inerentes à diminuição do tempo de reflexão e de confirmação das notícias veiculadas. Sem tempo para pensar nem confirmar, e muito menos para aprofundar e colocar em perspectiva os textos que escreve, o jornalista limita-se a produzir em série, estando assim à mercê das fontes mais bem apetrechadas e que, sabedoras dos constrangimentos organizacionais das empresas jornalísticas, conseguem dominar e influenciar a agenda informativa. À luz do que foi dito, este poderá não ser ainda, apesar da descrença, o pior dos tempos ou o inverno do desespero. É difícil dizer se ele será a primavera da esperança, mas é com toda a certeza o nosso tempo. E como diz um velho provérbio árabe, o futuro é filho do presente e tem a cara do pai. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, João. Então, agora abre-se um período para as questões que quiserem colocar. Ele terá o maior prazer, faz parte do contrato, ele responder. Senta aqui, mas também faz parte do contrato não estar sentado e não estar de pé e, portanto, pode estar sentado à vontade. Faz favor. Faz favor. Bom, Carlos, muito bem. Tens microfone, Carlos. Em primeiro lugar, gostei imenso de ouvir, porque ouvimos finalmente tecnologia também, porque nós começamos a ter esta falácia que está radicada no nosso discurso para dar um estatuto a estes novos instrumentos que foram inventados na era digital, chamam-se tecnológicos, mas eles são simplesmente técnicos. A tecnologia será o discurso sobre a técnica e não a técnica em si. Ora, e sobre a técnica, já nos anos 30, Heidegger nos avisava dos perigos que é não a ter sob a mão, ou seja, ter lá à nossa frente, e o modo como ela nos vai mediar o mundo e nos vai impedir de chegar a esse mesmo mundo, ou nos vai dar esse mundo através dos seus próprios conceitos. Ora, na nossa sociedade de hoje, o que nós estamos a ver é que há uma reflexão no jornalismo da própria organização social, como tu disseste muito bem, digamos, da pulsão neoliberal, ou seja, da lei do mais forte, e há uma concentração que já Marx também previa no sistema capitalista, ou seja, que os mais fortes vão cada vez ter mais poder, e esta democracia de que falamos é também uma falácia, porque são simplesmente os mais ricos que vão controlando a produção, incluindo a produção de notícias. Portanto, o que eu queria perguntar é se tu não achas que estamos numa época em que só a única plataforma que nos poderá salvar deste descalabro, por assim dizer, em que nós todos nos vemos envolvidos, porque é muito difícil fugirmos a este turbilhão por vários motivos, também económicos e também concretos do exercício da nossa profissão, não será a exigência ética. E essa exigência ética passará também por uma exigência educativa que leva a que as pessoas tenham, por exemplo, vergonha de haver 6:1 de relações públicas para a produção jornalística. Porque quem trabalha em relações públicas sabe que, na maior parte dos casos, está a mentir. Está a fornecer dados que são mentira. E a obrigação do jornalista é que eu não digo que produz verdade, mas que produz informação baseada em regras e informação rigorosa. Portanto, eu pergunto se não seria uma boa altura de reforçar a questão da ética pessoal, da ética individual e também da ética das organizações. Muito obrigado. É teu o microfone. Posso levar? Obrigado, Carlos. Vamos ver. O lugar onde eu olho esta questão não é unicamente do lugar do jornalista. Não é? Isto
para começar por dizer que os relações públicas também estão regulamentados ou têm a sua atividade regulada por códigos de ética. Não é? A Carta de Estocolmo, que é digamos, o documento mais recente e que regula a atividade dos profissionais de relações públicas, impõe naturalmente comportamentos éticos. Portanto, ou seja, quando nós falamos de ética, não podemos só circunscrever e entender que só os jornalistas é que têm, digamos, uma dimensão ética e deontológica no exercício da sua profissão. As outras profissões também têm esses princípios. Uma coisa bem diferente é depois a sua materialização, ou seja, o respeito, a forma como cada um depois, inserido nas suas diversas organizações, se comporta. Não é? Mas isto como primeiro aspecto. Como segundo, eu diria que o jornalista distingue-se das relações públicas numa questão, enfim, em várias questões, mas numa delas essencial, a meu ver, que por relações públicas não tem necessariamente que ser mentiroso, ele só tem é que defender a sua verdade. Ou seja, ele defende a verdade da instituição que representa. O jornalista não pode ficar limitado apenas a uma verdade, isto é, de resto, o código deontológico, enfim, na maior parte dos países democráticos, que às vezes que a gente interessa discutir, não é, naturalmente, nos outros, enfim, o jornalismo é outra coisa, impõe que o jornalista ouça as diversas partes com interesses atendíveis nos casos que refere e, portanto, tem sempre que fazer o princípio do contraditório, enfim, todo esse múltiplo exercício que as relações públicas só têm que defender o seu ponto de vista, nada mais, e até pode estar a falar a verdade, pode não estar a dizer tudo, enfim, pode estar, e mais até pode ser verdade, ele estar é tentar persuadir o jornalista da importância daquilo que ele está a dizer. Compete ao jornalista avaliar se aquilo é verdadeiramente importante e como é que ele vai transformar ou como é que ele vai aproveitar, digamos, essa declaração ou essa informação para o seu trabalho. Enfim, dito isto, não é, só para explicar, ou melhor dito, para explicitar, digamos, o lugar de onde eu olho isto. Não é? Portanto, ou seja, eu olho isto não apenas e só do ponto de vista do jornalista, mas olho isto do ponto de vista de alguém que observa as relações complexas, não é, entre o jornalista e as organizações. Entre as organizações que procuram, digamos, construir um determinado sentido através dos médias também. Portanto, e os problemas e a complexidade que este relacionamento tem. É evidente que neste fragmento que eu aqui trouxe, naturalmente, está mais centrado digamos, no campo jornalístico e, portanto, está mais centrado nessa preocupação e nessa desigualdade que tu muito bem assinalaste. Não é? Portanto, tu estás 6-1, que a breve prazo, portanto, é um resultado quase dando bola, ou de Joaquim Patins, que a breve prazo poderá existir nos Estados Unidos, em Portugal. 80%. Sim, exatamente, que é a Inglaterra, e estamos a falar de órgãos importantes, não é? Portanto, é um estudo muito recente e que de facto nos deve deixar a todos bastante preocupados. A questão ética, para terminar, eu acho que tu levantas, eu acho que é fundamental, acho que é imprescindível. A questão que se coloca é que nós estamos a falar de uma relação extraordinariamente desigual, porque o exercício do jornalismo hoje ainda é maioritariamente exercido em organizações, e as organizações é que determinam as linhas de orientação da notícia que é feita, não é? Portanto, ou seja, o ângulo de abordagem, a perspectiva, etc. As fontes que nós sabemos que são as mais profissionais, que normalmente influenciam mais. Portanto, ou seja, essa ética é fundamental, é desejável. O problema é que esse relacionamento é extremamente desigual. O que é que há aqui parece-me a mim que pode ser interessante, também com todos os riscos que isto envolve, que pode enfim, contribuir para um certo equilíbrio da balança. É que hoje, efetivamente, o acesso do cidadão à net, enfim, seja através das redes sociais, seja através do que seja, ele já pode influenciar mais do que influenciava antes os meios de comunicação. Não é? Isto é, a influência da agenda informativa já não está tão dependente das grandes organizações como esteve durante muitos anos, não é? Portanto, porque isto também não é uma coisa muito nova. Todos os estudos
já desde os anos 70 que dizem isso, quer dizer, que é uma preponderância das pessoas mais importantes do ponto de vista político, económico, social, são aqueles que estão nas notícias e que fazem as notícias, etc. Eu acho que a democratização, de facto, na possibilidade de comunicarmos, acho que pode tentar equilibrar a balança. A questão que se coloca é, mais uma vez, também na própria ética, se tu quiseres, da responsabilidade por parte dos cidadãos. Isto é, acho que é um problema que já não... A minha perspectiva é que isto é um problema que deixou de ser de uma profissão para ser de todos. Não é? Esta é uma questão que já não é só do jornalismo. Porque da mesma forma que a distribuição e a disseminação em massa da informação deixou de ser só dos jornalistas, passou a ser de todos, é um problema que começa a ser de todos. Não é? E começa a ser das sociedades democráticas, é a meu ver que é a questão mais complexa e mais preocupante. Quando se provar que o jornalismo deixa de ser um negócio rentável. Quem é que paga as notícias? Não é? Em última instância, o jornalismo pode acabar como profissão. Então... João, ia-te fazer uma pergunta pegando precisamente nesse aspecto. É um tema que me interessa bastante. É o problema da ética e da deontologia, que eu julgo que é a pedra basilar do jornalista. E quando digo isso, digo jornalista com vocação. Eu vi a tua entrevista, sei que não gostas muito do termo, emprega no jornalismo, mas a ideia é essa, quer dizer, passando a ser um problema de toda a gente, o problema da ética, o problema da deontologia. Eu creio que todas as profissões a têm, disseste bem, não é o jornalista que se porta bem ou mal, é o que vai na cabeça de qualquer profissional. Isso pauta o comportamento dele. E a perguntar, isso será um fim do jornalista enquanto um profissional que tem vocação para o caso? Eu comecei a trabalhar numa época muito difícil, precisamente logo a seguir, aliás, um bocadinho antes do 25 de abril, e acompanhei esse processo. Isso marca bastante as pessoas e os camaradas dessa altura. Não, isso é verdade, Cília. Vamos, sobretudo, enfim, o teu caso, que enfim, entraste para o jornalismo bem mais cedo, enfim, antes de mim, e portanto tens essa experiência, portanto, enfim, profissional que eu não tive a oportunidade de viver. Naturalmente que isso marca e olhamos para estes tempos, eu próprio olho para estes tempos com alguma, não diria dificuldade, mas com alguma dúvida, não é? Porque quando a competição por um lugar de 400 euros, não é? Quer dizer, nós temos que dizer os nomes das coisas, porque senão depois temos muita dificuldade, não é? Então, quando a competição por um lugar em que se paga 400 euros é enorme, quer dizer, onde é que nós temos que colocar a discussão da ética? Se calhar devemos colocar a discussão da ética, de facto, em quem tem coragem, em quem tem a desfaçatez, não é? De pagar 400 euros por um trabalho que é de uma responsabilidade enorme. Isto é um trabalho jornalístico, é um trabalho de uma enorme responsabilidade social, desde logo, mas não só. É um trabalho que deve exigir exige um conjunto de competências e depois paga-se 400 euros. Enfim, estou a falar já em propostas mais ou menos obscenas, não é? Porque há coisas piores. Portanto, quer dizer, e como é que nós vamos discutir ética com isto? Quer dizer, eu acho que a ética tem que se colocar a um outro patamar. É evidente que eu estou de acordo contigo na questão das preocupações éticas, deontológicas, tudo isso que atravessas. Agora, e depois há um outro elemento que é, nós como cidadãos queremos as coisas cada vez mais gratuitas. Isto é, começamos a não gostar sem dinheiro. Isto é, e habituámos-nos. E nós ainda somos de uma geração em que crescemos com o papel, ainda continuamos a gostar do cheiro, enfim, daqueles que têm cheiro, não é? Dos jornais, das revistas, etc. Mas quer dizer, eu li ontem ou anteontem uma sondagem muito recente feita aos alunos licenciados em jornalismo na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. Quase 90% dos licenciados em jornalismo na Universidade de Geórgia não leem jornais, não leem revistas, só leem online.
Portanto, quer dizer, há aqui uma alteração enorme. Há aqui uma alteração enorme. Portanto, e a breve prazo, enfim, as pessoas que hoje estão a chegar às universidades não leem jornais, não leem. É uma coisa estranha para eles. Portanto, aquilo é uma coisa estranha. Quer dizer, é quase como, não diria que é quase como ter um carro antigo, não é? Mas é uma coisa muito estranha. E, portanto, tudo isto está a mudar. E nós, como cidadãos, queremos aceder a tudo isto de graça. Fazemos o download gratuito, queremos ter um jornal de borla, vamos ler as notícias todas, etc. E a publicidade, por sua vez, também já percebeu que não é ali que ganha audiências. Não é? A publicidade está a fugir. E está a fugir para o interior de séries, não é? Product placement hoje tem um papel importantíssimo, não é? Nós hoje temos nas pequenas séries, nas telenovelas, a publicidade está toda aí, no meio do enredo, não é? Em que a pessoa, o banco hoje já prefere meter dentro do próprio guião da telenovela a sua própria publicidade, não é? Manda um ator, vai ao banco, está lá e o banco, enfim, não é ficcionado, é aquele banco, e que vai lá fazer o seu plano de financiamento para a sua casa. Este banco é muito bom, afinal, sim senhor banco. Ou uma marca de aparelhos auditivos que esgotou em Portugal. Porque durante 3 episódios, um dos atores tinha problemas de audição e então aquilo era o aparelho que lhe resolveu o problema todo e que teve uma corrida às lojas impressionante e esgotou. Portanto, ou seja, temos a parte comercial que está a fugir. As pessoas não querem pagar. Enfim, nós somos desse tempo, enfim, tu mais, portanto, o Beltrão, etc. Fátima Cid. Quer dizer, quantas profissões ligadas aos médios já desapareceram nos últimos 20 anos? Ou 20, 30 anos, algumas. Portanto, sabemos lá nós, daqui a 15 anos, não estaremos a falar aqui com saudade. Havia uma profissão chamada jornalista. Não sei, eu olho isto aqui com algum misto de ironia mas não me surpreende que possa acontecer, porque se ninguém pagar, quer dizer, alguém tem que pagar isto. É evidente que só um parênteses. É curioso o seguinte, eu teria de dizer isto, enfim, num convívio com alguns amigos. Hoje nos Estados Unidos começa a haver alguns teóricos que começam a defender, por exemplo, a aplicação, que começam a defender, portanto, a introdução na agenda política de apoios para a imprensa. Precisamente porque há uma grande parte de cidades norte-americanas que já não têm jornais. Muitas cidades norte-americanas já não têm jornais. Portanto, e há hoje uma série de investigadores que defendem que é preciso um apoio oficial para a existência da imprensa, sob pena de lá acabar. Falar de subsídio de dependência nos americanos, vê lá o que isto chegou, o mundo está mesmo mal. Já viu o que era? Sim, Marco. Marco, pelo menos. Só um minuto, só um segundo. Isto é para memória futura. Numa questão, de certa forma, em concreto, e dando o exemplo de Portugal. O João dizia há pouco, citava o Castells para dizer que, de certa forma, nos dias que correm, a rede é a mensagem e não, como dizia o McLuhan, o meio é a mensagem. O problema é que em Portugal, a determinada altura, o que vimos foi os jornais de referência, como o caso do Público, do DN, até o JN nos últimos tempos, seguirem um bocadinho esta tendência, sobretudo no que toca às novas tecnologias, à influência das redes sociais, à presença na internet, à presença cada vez mais fortalecida na internet. E o que vemos é, nunca tivemos em Portugal aparentemente, eu coloco aparentemente entre aspas, uma sociedade tão instruída como neste momento, nunca tivemos tanta gente licenciada como neste momento, e aquilo que vemos é um rebaixamento compulsivo da qualidade da informação que é servida. O Carlos falava há pouco na questão de uma educação ética e deontológica. Eu perguntava a propósito de uma necessidade de uma educação para os média. Parece-me incrível num país com um nível de licenciados que nunca foi tão elevado como é neste momento em Portugal, que informação e entretenimento se confundam. A partir de determinada altura, tudo que é programa da manhã tem uma componente de informação, que não estava bem ao certo se aquilo é informação, se é entretenimento. E o que me parece é que a emenda a determinada altura foi pior que o soneto. Quando vemos um jornal como o Público, que era um jornal que apesar de ser tido como um jornal de referência, nunca foi propriamente um jornal lucrativo,
Mas quando vemos um jornal como o Público a rebaixar o nível de informação que coloca cá fora, a criar uma página de lifestyle, por exemplo, que é algo que um jornal como o El País nunca colocaria sobre a mesa, ou outros jornais de referência, vemos uma tendência para a aligeração, para aligeirar aquilo que é a informação, que é o rigor informativo, mas não vemos os jornais a lucrarem com isso. Os únicos jornais que vendem em Portugal, tirando o Correio da Manhã, são jornais desportivos, e são jornais desportivos que fazem manchete com uma informação que a maior parte das vezes não se cumpre. Porquê é que isto acontece? Não faço ideia do que é que acontece, mas sobre a questão da... Mas acontece, exatamente. Pero que lá vai. Não, mas essa ideia de que cada vez há uma maior formação, etc. É verdade isso, não é? Mas isso lembra-me logo depois também por contraponto aquela concorrente num destes concursos que há na televisão e que a certa altura lhe é colocada uma pergunta dificílima que é: qual é a capital de Espanha? E a senhora, eu digo sempre que era de uma senhora que se tratava, não é? Portanto, para não ser acusada de questões de género. E a senhora começou, enfim, apesar de provavelmente seria nervosa, como é evidente, hesitou bastante e estava a pensar e não chegava lá, não é? E a apresentadora, querendo ajudá-lo, disse: falar, você faz Barcelona. E portanto, ou seja, é disto que nós estamos a falar, não é? É disto que nós estamos a falar. A mim também eu que sou do tempo da Cornélia, não é? E que foi um passatempo, um concurso absolutamente notável, não é? Enfim, nós olhamos para estas coisas e ficamos surpreendidos e um pouco perplexos como é que o nível que deveria subir, não é? Está a descer. E é verdade o que está a colocar, que cada vez há mais licenciados, né? E esta nova vaga, enfim, a maior parte dos órgãos de comunicação tem pessoas que passaram pelas universidades, portanto, pelo menos com uma abordagem ética, deontológica à profissão, a exigência, e por isso é que tiraram um curso superior, não é? Isto é para fazer uma informação muito mais cuidada, muito mais aprofundada, mais exemplo, se for para fazer uma informação muito mais superficial, descuidada, etc. Enfim, não é necessário estarem a gastar ao país e aos pais o dinheiro correspondente a uma licenciatura. Portanto, a licenciatura implica um aumento do nível de exigência, que depois, de facto, não é traduzível em muitas circunstâncias. Enfim, eu não tenho essa ideia, ou essa visão tão pessimista, claro. É verdade que eu concordo com isso, é verdade que eu concordo com o aligeiramento que os jornais como o Público têm vindo a ter. Acho que sim, acho que é verdade. Acho que é verdade que o Diário de Notícias também se descaracterizou ao longo dos últimos anos, concordo com isso. Concordo que o JN deixou de ser o grande jornal de identificação da região norte, também, não é? E que se distanciou do seu público, enfim, mais fiel, do seu público tipo, também é verdade. E o que é que nós notamos? É que todos esses 3 títulos perderam imenso em termos de vendas, em termos de público, em termos de audiência, portanto, em termos publicitários. Paralelamente, vemos o quê? Vemos uma estabilização notável do Correio da Manhã. Porque o Correio da Manhã nunca atraiçoou os seus leitores. Nunca atraiçoou as expectativas de quem o compra. Independentemente de se gostar ou não se gostar, isso é outra discussão. Não é? É outra discussão, discutirmos o Correio da Manhã, que jornalismo é que faz, ok, mas isso é outra página. O que eu estou a analisar é o comportamento perante os seus leitores dos diversos órgãos. E vejo 3 órgãos que tinham um nível de audiência e de vendas bastante apreciável e que a perderam, porque atraiçoaram os seus leitores. Atraiçoaram-nos, pura e simplesmente. O Público atraiçoou-me como leitor. O Diário de Notícias a mesma coisa. Depois desinvestiram no país. Isto é, nós já somos poucos. Temos um mercado interno pouquíssimo, pequeno. Quando reduzimos à dimensão da Grande Lisboa, do Grande Porto, ainda estamos a encolhê-lo mais. E, portanto, quando todos os órgãos, ou quando esses 3, não é, desinvestem no resto do país, fechando o quê? Fechando delegações nas principais capitais de distrito, não é? Coimbra, Leiria, Viseu, por aí fora, etc. E o que é que assistimos? O Correio da Manhã vem por trás e abre, investe. E vai buscar mais leitores, vai buscar mais publicidade. Portanto, eu não sei se há aqui uma relação de causa e efeito. O que eu costumo dizer é que eu noto que há aqui uma coincidência. Porque isto, naturalmente, carece de uma análise mais séria, mais científica. Eu noto, e por isso fico por isto, eu só noto aqui uma coincidência. Não quero concluir que há uma relação de causa e efeito. Agora, existe este aligeiramento.
E, de facto, esse aligeiramento que fala relativamente ao público, embora, enfim, eu não sou tão radical, dizendo que o El País, enfim, não teria uma coisa de lifestyle. Enfim, na revista tem algumas coisas mais leves também. Eu noto, por exemplo, que o New York Times foi, no final dos anos 70, foi pioneiro quando introduziu, por exemplo, uma crítica de perfumes, não é? Que foi na altura uma coisa que as pessoas ficaram assim um pouco inebriadas, mas que marcou muito, não é? Portanto, ou seja, isto não tem muito problema. A questão está é quando nós introduzimos determinadas características e com isso estamos, em determinadas características, em determinados conteúdos, e com isso estamos a descaracterizar o essencial daquilo que é o nosso ADN informativo. Isso é que é dramático e isso é que é mau. E isso foi o que aconteceu com esses órgãos de comunicação, que de facto têm deslizado para outros terrenos. Para terminar, só relativamente à questão do entretenimento, de facto, na televisão, é verdade isso. Quer dizer, parece que, então, sobretudo em alguns vivos, não é? O jornalista parece que tem que fazer sempre um bocadinho a figura de palhaço, sem ofensa para o palhaço. Embora até pode suscitar também leituras um pouco mais subliminares. Quer dizer, sempre tem que terminar com uma piada, tem que terminar com uma coisa, quer dizer, eu acho que o papel do jornalista não é este. O papel do jornalista é dar a informação. Quer dizer, eu tenho que ter credibilidade na pessoa que me está a dar a informação, não é? Ele não precisa me dar uma pirueta, não é? Quer dizer, se for um circo não tem que entrar para a jaula dos leões. Portanto, eu tenho que ter uma postura que me incuta credibilidade. E o jornalismo ainda tem alguma credibilidade. E eu digo isto recorrendo à publicidade. Porque se os jornalistas não tivessem ainda credibilidade, a publicidade não ia buscar alguns dos rituais jornalísticos, como seja a encenação de um pivô, a encenação de uma reportagem, a encenação de uma notícia. Para quê? Para traduzir com essa mensagem confiança e credibilidade no produto que quer vender. Portanto, ainda há essa réstia de credibilidade, portanto, que ainda está colada à imagem do jornalismo. Espero que se mantenha, não é? O João falou agora vou eu só dizer uma coisita pequena. O João falou agora aqui falando dos jornais portugueses, disse o Diário Notícias, o Jornal Notícias, o Público, mudaram. Mas não foi os jornais que mudaram, foram as pessoas que mudaram. As pessoas que estavam à frente daquilo. Acho que sobre isso estamos de acordo, não é? Foram as pessoas. E houve uma mudança. E nesse aspecto não sei se há relação de causa e efeito, mas na realidade tudo mudou a partir de quando as empresas deixaram de ser nacionalizadas, deixou esta ideia de que não havia serviço público, que nos jornais não há serviço público, seja nos jornais, na rádio e na televisão. A partir daí abriu-se e estabeleceram-se estes grupos que controlam a imprensa. Eu não sei se há razão, causa e efeito entre uma e outra. Mas a verdade é esta clara. É que foi só depois que acabou. E acabou perante o gáudio dos jornalistas. Devo dizê-lo. Os jornalistas todos gostaram muito que acabasse porque não queriam ter as regras de uma imprensa nacionalizada como a que eu e o Beltrão estivemos. E a partir desse momento, realmente, passou a ser tudo. Acabou por chegar aos 5 grupos. Em Portugal são só 3. Não é? 3 grupos. Não é? 3 ou 4 grupos que dominam aquilo tudo e que, na minha opinião, provoca provoca tudo. Entre outras coisas, os tais ordenados de 40 euros ou de 400 euros, quando não era de 60, não é? Quando não era de 60 euros ao mês, que eu lembro-me de coisa dessa. Mais alguém quer fazer perguntas? O Rogério. Dr. Rogério Beltrão Coelho. Desculpa. A seguir. Diz. Eu diria que mais do que uma ilusão do jornalismo é capaz de haver uma ilusão da imprensa. Aquilo que se passa na imprensa, eu situo sob 2 pontos de vista. Primeiro, o jornal passou a ser um produto. E como produto há aqui uma componente económica e financeira que faz com que, se o jornal não se vende, não é rentável. E, portanto, as tiragens vão baixando e o jornal perde qualidade. Não só as tiragens vão baixando, como se não há dinheiro, não há redações com qualidade, não há redações em número,
e os jornais não podem satisfazer os seus leitores porque não vão além da notícia. Notícia é essa que chega, por exemplo, muitas vezes pela agência, como sempre chegou. Quer dizer, as agências de comunicação sempre existiram. E porquê é que há hoje uma proporção de 6:1? É porque as universidades estão a fazer sair fornadas de gente em comunicação social que não tem lugar nos jornais. E como não tem lugar nos jornais, vai quase tudo para essas agências. E aqueles que vão para os jornais passam por aquela situação de, se não fizerem aquilo que se mandam fazer, nem os 400 euros ganham. E aí entra o fator que a ética e a deontologia é uma batata. É uma batata como é lá, como é aqui em Macau, onde quando alguém toma uma posição deontológica e ética, ninguém liga Pedro também. Quer dizer, isso aí poderei dar exemplos concretos ao João, se ele quiser dar. Por outro lado, nós temos uma situação que é esta, quer dizer, antes do 25 de Abril, o Diário de Notícias fazia 120.000. Depois do 25 de Abril, continuou a fazer muito. Hoje não faz quase nada. Não faz quase nada porquê? Porque as pessoas hoje funcionam muito mais rapidamente. Não têm a disponibilidade para ler um jornal diário como tinham antigamente. Quer dizer, e depois, os jornais têm algumas vertentes que os faziam agarrar público. O Diário de Notícias tinha o pequeno anúncio. O pequeno anúncio transitou todo para o Correio da Manhã. E as pessoas gostam de ler coisas fáceis de ler em 5 minutos. Quer dizer, nós todos pensamos ser todos muito intelectuais, não resistimos à tentação de, quando estamos no dentista ou no consultório, de ver, nem que seja fingir que vimos ou dizer que não vimos, temos a cara ou vemos outra coisa qualquer. Porque é o facilitismo, pá. Não há outra saída, quer dizer. É aquilo que acontece. Agora, o que me parece mais que há uma ilusão da imprensa é que a imprensa, sobretudo os jornais diários, podem vir tendencialmente a acabar ou a diminuir. O jornalismo de qualidade, aquele jornalismo que nós vemos, ou que deveríamos ver, mas que ainda vemos alguma porcentagem dos semanários, o Expresso não tem dificuldades. Não estou a dizer que o Expresso é o melhor do mundo, mas se o jornalismo enverdar com o jornalismo de investigação, com o jornalismo de trabalho, com o jornalismo de rigor, ainda tem público. E é capaz de ser, como o exemplo que tu deste ontem na rádio do jornal francês, se for uma coisa de muita qualidade, as pessoas podem alinhar. Embora também consideremos que o nosso mercado é muito pequeno. E o nosso mercado limita tudo, não é só os jornais. Se o jornal é um produto, todos os produtos são limitados em Portugal. Portanto, aquilo que se passa hoje é mais uma ilusão da imprensa do que do jornalismo. Porque na própria internet se pode fazer jornalismo, se for essa a vocação, se no futuro só houver jornais na internet, se o jornalismo for feito com qualidade, continua a ser jornalismo. Portanto, eu acho que mais do que a ilusão do jornalismo, há a ilusão da imprensa, aquela com que nós trabalhamos, aquela do jornal impresso. Agora, o jornalismo, se não tiver qualidade, pode, de facto, não corre, embora eu compreenda a tua posição e esteja com ela, não corre aquele risco de ilusão que pode, de facto, o jornal em si. Muito bem, e porque falou no jornalismo de qualidade, eu não posso deixar de saudar os dois recipientes dos prémios Reportagem de 2012 e 2013 da Fundação Oriente, respectivamente a doutora Raquel e a doutora Diana, que estão aqui, para quem eu peço uma salva de palmas. Não, isso é outro prémio, não são o prémio Reportagem. A Fátima Cid habitual, mas o prémio Reportagem foram elas que ganharam. Não estou a dizer. Ela teve uma menção honrosa e a Raquel também teve, o que muito aprecio, porque é isso mesmo que o Beltrão estava a dizer. A qualidade é qualidade e o resto é cantiga. Como? O João, pois foram alunas dele, o João... Pode... Sim, o João, então força, diz lá. Ele calou-se, pá, ele não disse nada. Vamos lá ver. Eu acho que há mesmo a ilusão do jornalismo. É a minha... Posso estar errado, não tem problema nenhum. Não, aliás, não se trata de estar errado, não, eu continuo na minha... do sítio de onde eu olho, não é? A questão das agências de comunicação é evidente que, no caso português,
elas começam sobretudo a partir, embora ainda não fazem ainda de uma forma muito incipiente, mas elas começam sobretudo na segunda metade dos anos 80, naturalmente com o processo de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, que é também por via disso que surge depois também o primeiro semanário económico, e, portanto, e é nessa altura que o Luís Paixão Martins, em 86, 87, por aí, mais coisa, menos coisa, lança a sua empresa, a LPM, que é hoje uma das grandes empresas de comunicação portuguesas. E depois, paulatinamente, vão começando a surgir empresas. É evidente que hoje, das universidades, sai muita gente, né? Alguns para as redações, outros para o desemprego, outros para a Caixa do Continente, mas também para as empresas de comunicação. Mas eu quero sublinhar que até há muito pouco tempo, portanto, quando eu digo até há muito tempo, digo, enfim, até agora, digamos assim, as empresas, pelo menos as maiores recursos, aquelas que fazem a diferença e que mexem mesmo na agenda informativa, elas continuam a preferir ir buscar jornalistas às redações. Porque elas, no fundo, o que elas precisam são de pessoas com uma boa agenda de contactos e com pessoas capazes de justamente poder influenciar nas redações para que os seus clientes, ou os clientes que eles representam, naturalmente tenham a imagem positiva que interessa às agências. E, portanto, nós vemos ainda hoje, portanto, continua a ser um campo de grande recrutamento, continuam a ser ainda as redações, sem prejuízo de, naturalmente, há muitos jovens licenciados que vão para também ingressam nessas empresas e por aí fora. Relativamente ao Expresso, é evidente que o Expresso é um jornal que, enfim, é um jornal muito desigual, não é? O Expresso são várias coisas. O corpo principal do Expresso enfim, tem uma linha, assim, digamos, dominante de orientação. O caderno de economia, por exemplo, eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça, mas, enfim, assumo aquilo que vou dizer. O caderno de economia, se nós lermos o caderno de economia com muita atenção, e lendo não apenas um número, mas lendo ao longo de vários meses, há muitas notícias lá e algumas reportagens que eu tenho as maiores reservas sobre elas. As maiores reservas sobre elas. Bom, e depois a revista é outra coisa. Eu vou só dar um exemplo. Estou a trabalhar um caso de uma grande empresa que por acaso foi à falência no final do ano passado. A empresa foi fundada em 2005, 2004, 2005. Até 2007, enfim, fazia mais ou menos uns eventos. A partir de 2007 passou a vender grandes experiências. Aventura, enfim, experiências. Eu já analisei umas boas centenas de reportagens dessa empresa. Já analisei umas boas dezenas de entrevistas relativamente ao seu proprietário. E aquilo é fantástico. Ou seja, durante 2007, mas sobretudo a partir de 2008 até 2012, meados de 2012, as centenas de peças que saíram da empresa são absolutamente fantásticas. A empresa foi à falência, houve 3 notícias. Sendo que das 3 notícias, 2 são breves. Enfim, há outras histórias que eu podia contar disto, mas não quero. Não, o que eu quero dizer com isto é. E qual é a razão disso? Isto passou-se na imprensa e passou-se na televisão. E porquê? Porque durante esse período houve benesses com certeza fornecidos para essa. Não sei, não faço ideia. Isso aí não consigo chegar. Agora, consigo chegar é à estratégia de comunicação. Por exemplo, quando essa empresa lançou a aventura notável, que era um passeio por Lisboa numa limusine, fez uma conferência de imprensa dentro da limusine, mas uma conferência de imprensa a um jornalista de cada vez. Ia buscar o jornalista à redação, ia dar uma volta com ele pela cidade, oferecia-lhe uma taça de champanhe
Não tem nada contra o champanhe, atenção, até gosto. E é um ato de gentileza, uma pessoa receber bem. Não estou a pôr isto, nem estou a dizer com isto que o jornalista foi comprado, que enfim, não é? Mas isto foi também uma experiência, não é? E durante essa volta, a fonte, digamos, contava a história, dizia, deixavam na redação e a outra redação ia buscar outros jornalistas, fazendo novo percurso, etc, etc. Enfim, não vou dizer que as reportagens são todas iguais. Naturalmente que têm, enfim, os seus pontos de força são semelhantes, as palavras são as mesmas, etc, etc. O que eu quero dizer com isto é que a estratégia de comunicação é muito eficaz. Isto é, nem sempre é necessário, às vezes, eu sei que às vezes há benesses, não estou a dizer que neste caso há, porque não posso afirmar isso. Nem consciência não posso afirmar. Não posso afirmar isso. O que eu fico, e isso a mim já me satisfaz, é a estratégia de comunicação. Isto é, os meios que eu tenho para fazer passar a minha mensagem, para fazer passar, se quiseres, o meu discurso. Isto é, no fundo é aquilo que é a aspiração de qualquer um, que é tornar o seu discurso hegemónico. E quando nós tornamos o nosso discurso hegemónico, é quando os outros se apropriam da nossa mensagem, sendo que não precisam de nos citar a nós. São eles que assumem no seu próprio discurso o meu próprio pensamento. É ótimo, é excelente. É isso que é feito. Isso foi feito nos jornais. Estamos a falar na grande imprensa. Há uma reportagem na revista do Expresso, são para aí 12 páginas. Estamos a falar de coisas assim, assim. Mas na televisão também, aliás, numa entrevista a um jornal até diz, não, isto foi por esta ideia porque eu até tive prime time na televisão, etc, etc. Portanto, ou seja, há estratégias de comunicação hoje que são, e que têm a ver com as tais soft news, isto é, nas relações começa a ser, isto é giro, não é? Há uma diretora de um jornal, de um grande diário português, em que o critério já não começa a ser aqueles critérios que nós aprendemos, não é? Do valor de notícia, quais são os critérios que determinam que uma notícia seja notícia. Ela diz, não, isto é giro. É para uma coisa sexy. É para vamos lá dar esta notícia e tal. Ou seja, portanto, são coisas que estão, que se calhar estão a mudar. É verdade, como tu dizias, as pessoas também mudaram. Mudaram os diretores, claro que sim. E em alguns casos os diretores mudaram porque as administrações não estavam a gostar do rumo que os órgãos de comunicação estavam a seguir também. Não se percebe a mudança de direção no JN, por exemplo. Não se percebe a mudança de direção no momento em que foi feita, por exemplo, no DN. Ou seja, há um conjunto de alterações que também não se entende muito bem porque é que elas são feitas, não é? Também há muita imaturidade, há muito desconhecimento para não claro, são tudo opções. São opções erradas, mas são, na principal não deixam de ser opções. E pronto, e são erradas porque os resultados o demonstram. O demonstram. E, portanto, há todo um conjunto e é mais fácil, naturalmente, nós avaliarmos a posteriori do que prevermos as coisas. Agora, eu situo-me justamente na observação. Isto é, eu situo-me na observação. E nós vemos que, já depois da privatização, não é? Isto é, na viragem dos anos 90, que é quando só o grande boom, não é? Ok, já começou um bocadinho ali na segunda metade, primeiro com aquela experiência infelizmente fracassada do europeu, mas depois vem o independente, que é muito importante, vem a TSF, que vem mudar isto tudo, e depois com o público a seguir, não é? No início dos anos 90, que vai influenciar todos os outros jornais. Portanto, o Diário de Notícias dá o salto que deu, não só porque se privatizou, mas porque, digamos que foi puxado pelo público, não é? E puxado a todos os níveis, inclusive ao nível salarial. Isto é, o Diário de Notícias todos os jornalistas passaram a ganhar bastante mais do que o jornal pagava, no JN a mesma coisa, etc. Ou seja, houve ali um processo notável e foi uma década, de facto, prodigiosa que não se voltará, provavelmente, tão cedo a viver. Houve também o aparecimento das privadas nas televisões, etc, etc. Tudo isso foi ali uma década absolutamente notável e depois as primeiras experiências no online, etc, etc. Vamos ver, por exemplo, falar no online, também, eu não tenho informação privilegiada sobre isso, mas eu estou muito curioso, por exemplo, ver a nova versão digital do Expresso. Estou convencidíssimo que vai ser algo que vai muito bom, não é? Muito bom. Vamos ver, porque mesmo quando nós olhamos para as questões ok, a imprensa hoje não está a dar dinheiro, pois não, mas mesmo os grandes órgãos, tanto o Guardian e o New York Times, estão a dar um prejuízo enorme. Agora é preciso. Agora nós hoje olhamos para as reportagens do Guardian e para as reportagens do New York Times e não há nada melhor. Eu pelo menos não conheço, não é?
E vemos outra vez ali, o que é? Vemos outra vez ali a desmistificação de uma ideia que nos andaram a vender aqui há uns anos, que era a atomização dos jornalistas. Isto é, a técnica e a tecnologia permitia que cada um de nós trabalhasse em casa, fizesse as suas coisas, sozinho, numa estação de metro, numa estação de uma autoestrada, etc. E agora vemos aquelas grandes reportagens multimédia do Guardian e do New York Times, é o trabalho de equipa. Porque não há ninguém que faça sozinho, que seja brilhante em tudo. Não é? E temos ali, de facto, grandes textos enormes, mas com um tipo de letra que se lê bem, que é apelativo, muito bem escritos, com recurso a grandes fotografias, recurso ao vídeo, a infografias absolutamente notáveis, efeitos visuais bestiais. Quer dizer, é por aí, se calhar, que o jornalismo vai caminhar. Acho eu que será por aí. Agora, isto levanta uma outra questão que há pouco o Carlos Moraes já estava também a suscitar e que não deixa de ser importante, é quem é que vai ter dinheiro para suportar uma coisa dessa? Isso é muito caro. É muito caro. Portanto, é desse jornalismo mais que eu falo, do propriamente daquilo que cada um de nós pode individualmente pôr, enfim, até contar as histórias, se quisermos, no limite da sua rua, da sua cidade, etc. Mas mais ligado, se quisermos, a uma atitude mais de cidadania do que propriamente do exercício de uma profissão. Muito bem. Mas, Alexandre. O Dr. Alexandre Rosa veio visitar Macau, está também envolvido aí num projeto muito interessante, Deus Luís, num projeto muito interessante que vai ser no domingo, em que se vai recordar o Dr. Francisco Gonçalves Pereira, um grande homem de Macau, prematuramente falecido, e que lançou uma obra em Lisboa e agora vem lançar aqui em chinês. Já agora, por favor, dizes... Mas não é muito importante, pá, porque muitos de vocês, se calhar, não sabem. Eu próprio também não sei. Houve uma notícia menos correta, mas a responsabilidade não foi dos jornalistas, foi a nota de imprensa que foi feita. Por relações públicas. Já hoje apanham tudo. Tinha uma imprecisão e depois poderá ter criado esta confusão. O que acontece é que o Dr. Francisco Gonçalves Pereira escreveu, como os mais antigos do Macau sabem, um livrinho pequenino que se chamava Portugal, a China e a Questão de Macau. Sim. E foi publicado em 1995 em língua portuguesa e teve uma segunda edição em 2010 em língua portuguesa. Entendeu o IPOR, que há algum tempo, que seria interessante publicar esse livro em chinês. Encontraram-se situações, de condições para poder editar o livro em chinês, e é esse livro, em versão chinesa, desse livro, Portugal, a China e a Questão de Macau, que vai ser apresentado no próximo domingo. Aproveito a oportunidade para divulgar mais. No próximo domingo, às 16 horas, na residência consular da Bela Vista. Estão todos convidados. Da Bela Vista? Bela Vista? O antigo Hotel da Bela Vista, que eu conhecia quando agora chama-se Residência Consular da Bela Vista. Portanto, estão todos convidados para aparecer e é, com certeza, um momento simpático para podermos recordar. Ao mesmo tempo, e para desfazer a confusão, na semana passada foi lançada em Lisboa a tese de doutoramento que o Francisco Gonçalves Pereira não concluiu, mas que desenvolveu na London School of Economics e que deixou inacabada, mas suficientemente completa para merecer ser publicada e para ser, de certa forma, egoísmo demais dos amigos e da família não divulgar aquilo e não pôr no espaço público. É uma tese interessante sobre, mais uma vez, a questão de Macau. O título é Acomodando a Diversidade, a Revolução Popular da China e a Questão de Macau. Está editada em inglês pelo Centro Científico Cultural de Macau, foi lançada na segunda-feira e vai estar disponível em Macau muito brevemente e estará nesse dia, no domingo, também disponível para ser comprada por quem quiser, porque é a livraria portuguesa que a vai comercializar aqui. Tentar desfeitar a confusão. Há um livro em chinês que é um livro antigo em português e há também até doutoramento que vai ser. Esse livro, que agora vai ser em chinês, é aquele da tese das duas bossas do camelo, não é? O modelo de simetria, não é? O modelo de simetria, eu lembro-me disso. É uma obra muito interessante, que foi escrita no início dos anos 90, portanto, numa altura em que verdadeiramente ainda se estava a terminar o futuro, e foi tal e qual como ele disse. Foi tal e qual como ele disse. É formidável. Eu sou um bocadinho suspeito porque tenho uma relação que continua a ter com o Francisco para dizer que acho que na reflexão sobre Macau, nestas dinâmicas, há um momento de reflexão antes dos textos do Francisco e há outro depois. Não sei se estou a ser exagerado, mas há uma leitura, não é que seja melhor nem pior, há uma leitura diferente
que foi enfatizada pelo Carlos Gaspar na apresentação do livro em Portugal, em Lisboa, quando ele dizia que Gonçalves Pereira introduziu pela primeira vez na reflexão sobre Macau uma tese, uma ideia de que não é possível perceber a questão de Macau fora do quadro da política e da estratégia de unificação da China. É a tese do Francisco e é uma tese, de certa forma, um pouco inovadora, ligada às questões do direito constitucional, e, portanto, é uma situação interessante. Deixa-me aqui. Depois falar um bocadinho sobre Não, mas isto é importante porque eu agradeço muito a importante. oportunidade de poder divulgar. Deixa-me, aliás, não ser humilde, porque em 1996, por vistos, adivinhei. Eu citei o Dr. Francisco Gonçalves Pereira numa intervenção na universidade, na altura com o presidente do Tribunal Superior aqui de Macau, o Dr. Farinha Ribeiro. Não sei se lembra-se de uma intervenção, e eu precisamente aproveitei isso porque achei que era uma tese única, essa tese que o Dr. Francisco apresentou. Vale a pena ler a tese outra vez? Vale a pena. Pois, vale a pena. Portanto, acho que é uma boa. A minha questão, que eu gostava de colocar sobre a intervenção do João, tem que ver com vou dizer muita coisa diferente do que já foi dito, só lançar aqui um desafio. Eu percebo a ideia do Beltrão Coelho quando fala que não há uma ilusão do jornalismo, mas há uma ilusão da imprensa. Eu penso que há as duas. Eu não acredito na refundação ou na recolocação do jornalismo, no sentido forte do jornalismo. Há uma tendência hoje para o jornalismo andar ao ritmo do Twitter. Não é o jornalismo, há jornalistas ao ritmo do Twitter, e isto não é, do ponto de vista jornalismo, eu estou a falar como leitor e não como profissional da imprensa, mas há uma tentação que provoca ilusão no jornalismo, que é a tentação de andar ao ritmo do Twitter. O Dr. Jorge Sampaio às vezes costuma dizer há aqui um tempo do jornalismo, um tempo do jornal, e há depois um tempo da política e da justiça. Quando eu falo, e há aqui hoje, quando transportamos para esta dimensão, o Twitter e o Facebook são tramados. Eu sou jornalista. E eu vejo uma coisita na televisão e tenho uma tentação para o meu dedito, começa a entrar e comento. Eu digo, espera, comenta e se calhar no fim da notícia já não devia ter comentado assim, provavelmente porque aquilo não estava ainda completamente. Há esta tentação. E há algum jornalismo, algumas coisas feitas por profissionais do jornalismo que por vezes se confundem com isto. A pressa é tal e a necessidade de vender através de um tipo, todos nós já temos com certeza experiências de termos dado uma informação ao jornalista e depois vamos ler no outro dia, o título está uma coisa completamente esfrangalhada, telefonamos aos jornalistas e mas desculpe lá, eu não lhe disse nada daquilo, e lendo o artigo, não é nada daquilo que lá está, e o jornalismo, e o título não é meu, o título é da direção. Há estes problemas. Portanto, há aqui uma dinâmica que pode provocar a ilusão do jornalismo, mas também acho que esta ilusão do jornalismo penso eu que é provocada pela ilusão da imprensa. Porque esta coisa de precisar de vender e de haver aquela concorrência que falavas, de muita concorrência por ordenados de 400 euros, é muito complicado. E, portanto, se não houver, com isto o desafio é este, se não houver uma refundação da imprensa, no sentido da empresa que tem o jornal, se não houver profissionais da gestão da empresa que tem o jornal e se houver formação de jornalistas, é um problema complicado, porque o jornalista, como disseste bem, às vezes recebe quantas vezes o jornalista vai para a rua, como nas televisões isso é muito visível, com o microfone, está a acontecer uma sessão qualquer sobre a comemoração do Tratado da União Europeia e a pergunta é, diga lá porque é que não se aumentaram os salários ontem. E o Primeiro-Ministro, seja quem for, não era sobre isso que eu estava depois, mas a pergunta que ele traz para fazer não é de nada, é vais lá e perguntas isto. E isto é uma realidade. Isto é uma realidade. Vê-se muito. Portanto, como é que se faz? E acabo já. Como é que se resolve este problema? E é o problema da qualidade.
falavas do Guardian e falavas do New York Times. Estamos aqui. Será que o jornalismo e a imprensa não estão a atravessar uma crise parecida com a crise do pronto a vestir e que agora estamos a regressar aos alfaiates? Ou seja, houve uma altura que o pessoal abandonou os alfaiates e para o pronto a vestir que era muito bonito. Agora fartaram-se. Tal como o gourmet. O Pão de Açúcar em Lisboa, nas Amoreiras, tem aquela grande superfície e ao lado uma loja gourmet. Portanto, há uma malta que já não vai comprar à grande prateleira do Pão de Açúcar, compra na loja gourmet. Portanto, há aqui um apelo à qualidade. E, portanto, se calhar este é o desafio. Qual é o papel das empresas jornalísticas e dos jornalistas na promoção disto? Porque eu acho que se vende notícias, se forem boas. Força, João. Pois, a minha dúvida é essa. A minha dúvida é essa. Eu estou um pouco mais, enfim, não quero ser, como é que se diz? Radical. Não. Pessimista. Uma espécie de velho restelo. Não. Voltando ao que o Marco há pouco estava a dizer. Isto é, eu acho que hoje nas escolas, da mesma maneira que se ensina a contar, acho que ainda se deve ensinar a contar, a ler, portanto, acho que deve-se ensinar, de facto, a ler os média, a interpretar. Portanto, tem que haver isso. Porque as pessoas não, até para decodificarem as mensagens, perceberem melhor, no fundo, o mundo em que vivem. Não é? Portanto, e a escola necessariamente tem que acompanhar isto. E tem que introduzir chamemos-lhe estudos pós-médicos, enfim, o nome é me indiferente, estas coisas têm que passar a ser estudadas, têm que passar a fazer parte do dia-a-dia da escolaridade e do aluno, porque este é o mundo em que ele vive e ele tem que saber isso. Em segundo lugar, é assim, eu não sei se a questão da qualidade, é evidente que eu continuo a pensar, não posso ter um discurso, né? Eu continuo a pensar que o futuro tem que estar na qualidade, tem que estar no aspecto diferenciador. Aliás, o que dizia aqui um dos autores que eu cito, e que de resto, enfim, embora possa discordar da perspectiva dele em algumas coisas, mas ele tem uma perspectiva de facto extremamente desafiante, sobretudo quando eu li a conferência que ele deu sobre precisamente os jornalistas merecem ser mal pagos. Quer dizer, mas o título está tão desafiante, depois a defesa que ele faz, quer dizer, não é, ele diz que merecem ser mal pagos porque quando fazem o trabalho mal feito. Isto é, porque o trabalho deles de facto não é diferenciador. No fundo, eles ganham a vida a citar outros. Portanto, eles estão a citar o conhecimento de outros. O que é que eles estão a acrescentar como valor? Portanto, ele depois tem a teoria, enfim, introduz no seu pensamento muito da teoria económica. Portanto, o jornalismo, naturalmente, que tem que ser diferenciador, tem que introduzir qualidade. Mas o problema só é que ele vive de comunicar com os outros. Ora, se os outros não acompanharem essa necessidade de qualidade, e por isso é fundamental introduzi-la na educação, se os outros não acompanharem essa necessidade de qualidade, é muito complicado. Por outro lado, o jornalismo hoje, no espaço mediático, ocupa, se calhar, um espaço já um lugar minoritário. Porquê? Porque a maior parte do espaço mediático é ocupado por questões que têm a ver com o lazer, né, com o entretenimento, por aí fora, e de vez em quando, ok, lá temos o jornalismo, e por isso mesmo ele, muitas vezes, para se tornar apelativo, lá volta ele com os seus tiques também, que vai inspirar-se e vai colher algumas das expressões do entretenimento. Portanto, para finalizar, eu dizia que a batalha tem de ser a da qualidade. Não tenho a menor dúvida sobre isso. A batalha tem de ser a da qualidade. Tenho dúvidas que só isso chegue, não é? Acho que, por isso é que eu digo que isto é um problema de todos. É um problema de todos e é um problema da democracia. É um problema da democracia, porque assim, quando a democracia não tiver um jornalismo exigente, independente e de qualidade, é a democracia que está em risco. Porque como é que porque em democracia, a democracia, a tomada de posições é através do voto. Pressupõe-se que eu, para votar, tenho que estar informado, ou bem informado. Tenho que votar em consciência. Ora, se eu não tenho uma informação que me ajude a decidir bem, não é? Porque a informação está a ser tomada por outros suportes. Porque há hoje experiências muito interessantes. Por exemplo, quem tiver curiosidade disto, veja, por exemplo, o jornal do Credit Suisse. Fantástico. Não existe para vender uma ação do banco, não é sequer um órgão corporativo, é um órgão de informação, que começa com este slogan, que eu acho genial, que é: o que é que nós podemos oferecer a um público que já tem tudo? Este é o slogan, o que é que nós podemos oferecer a um público que já tem tudo? Ou seja, eles naturalmente dirigem-se a um público de classe A,
Naturalmente, tanto que são os seus, que são se calhar os seus acionistas, são os seus depositantes, enfim, não faço a mínima ideia, e depois dá-lhes uma informação que é feita segundo critérios jornalísticos. Aquilo está tudo muito bem feitinho. Escolhe depois os temas, que é o mercado, tanto o automóvel não sei de quê, tanto o entretenimento, etc. Tanto, e está a dar, mas está a dar informação. Está a dar uma série de coisas às pessoas. Que no fundo os outros órgãos também dão. Também têm páginas de entretenimento, de consumo, disto e daquilo, etc. Portanto, é preciso ter atenção a isto, que é também um conjunto de outros órgãos e de outras plataformas que estão a surgir e que estão também a dar elas próprias informação, estão a dar uma série de coisas. E, portanto, a coisa torna-se mais complicada e mais difícil. Por um lado, porque dada a organização muitas vezes fragilizada das empresas de comunicação e dado depois a situação também fragilizada dos jornalistas. Portanto, para concluir mesmo, quando eu falo na erosão do jornalismo, é a minha visão, se tu quiseres, não é pessimista, mas é olhar para a derrapagem, mais ou menos consistente, que o discurso jornalístico tem vindo a ter, isto é, ele tem vindo a perder para outras formas de comunicação. Isto é, e quando eu hoje já tenho que... E essa é que é a questão. É que o jornalismo, de facto, deixou de ter o monopólio da comunicação. E, portanto, derrapou. E, portanto, há aqui um problema. E só podemos, digamos, vencê-lo discutindo. E ver que soluções... Enfim, não tenho nenhuma, como é evidente. Mas, quer dizer, mas como é que nós podemos dar a volta a isto? No limite? Bye. Mais alguém? Bom, não havendo mais ninguém a querer fazer perguntas, eu concluía dizendo que é este o papel do Jornal Tribuna de Macau. O João esmagou-nos porque, enfim, estamos aqui na paróquia e esmagou-nos com todas estas citações e estas ideias novas de um mundo que a gente não conhece, não tem a ver com os nossos jornais, evidentemente, mas que, para aqueles que são interessados nestas coisas, importa refletir. E importa, todos nós também temos uma palavra a dizer em todo este processo. Embora realmente, como dizia o Polido Valente, né, que tu ontem citaste, não foste tu? Valente. Foi o Hélder que citou, realmente este mundo tornou-se bastante perigoso. E para as pessoas de provecta idade como nós, percebemos isso há muito tempo, não é? Não melhorou, tornou-se... Nós pensávamos que era para melhorar, mas realmente tornou-se bastante perigoso. Eu agradeço muito terem vindo a esta humilde contribuição do Jornal Tribuna de Macau para esta informação, para este debate. Agradeço muito ao João que teve mais uma vez esta maçada de se meter no avião e vir só com uma malinha para não passar. Eu não gosto nada de avião. É verdade, ainda por cima, e vir até aqui estar connosco. O João é meio de Macau e tem uma ligação muito forte pessoal a muitos de nós. E, portanto, vamos ser reincidentes também, nós, no convite, na esperança de que o João também seja... Não este ano, que também seja reincidente a ele. Muito obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado.